Olá, pessoal! E hoje a nossa aula é 60 mais. Então, eu estou aqui com a minha modelo, hoje a Judite, que é a minha sogra. Quantos anos, Judite? 69. 69 anos. Então, a minha modelo aqui é de 69 anos e hoje então nós vamos fazer a maquiagem 60 mais. Nós começamos fazendo uma análise da pele dela. Eu tenho sempre que analisar essa pele para ver qual é o tipo, né? A primeira coisa, se ela é mista, se ela é normal, oleosa ou seca. Como que eu consigo diferenciar esses tipos de pele? A pele oleosa, uma das características são os poros dilatados. Então, aqui nela, a gente vê alguns poros, assim, dilatados, mas a gente percebe que a pele dela não é uma pele oleosa. A pele oleosa tem aquela oleosidade que vem já desde a raiz do cabelo. A pele está sempre brilhando. E também tem os poros mais dilatados, às vezes é uma pele que tem mais acne. A pele seca é aquela pele que você olha, não tem viço, às vezes está soltando pelinhas. A mista é aquela pele que geralmente na zona T, que é testa, nariz e queixo, é mais oleosa, e nas extremidades ela é ou normal ou mais sequinha. E a pele normal é aquela pele que não apresenta nem o brilho em excesso, não apresenta poros dilatados, é aquela pele que todo mundo gostaria de ter. É a pele, o sonho de consumo de qualquer mulher, né? A pele normal. Então, a gente tem que sempre observar qual tipo de pele para depois saber os produtos que nós vamos usar nessa pele. Aqui, então, nós temos uma pele mista, né? Já detectei isso. O próximo passo é perceber o que eu preciso trabalhar nessa pele. Camuflagem de olheiras, de manchas, rosácea. É uma pele que não tem manchas, então não preciso fazer nenhum tipo de correção. E ela também não tem olheiras hiperpigmentadas. Então, aqui só a base já dá conta de fazer uma cobertura bem leve que eu vou trabalhar na pele dela. E no decorrer da aula eu vou mostrando então todos os produtos que eu vou usar para o tipo específico de pele dela. Para fazer a limpeza da pele, eu vou usar essa água micelar da Isdin e um disquinho de algodão. Essa água micelar ela é maravilhosa, ela não contém sabão, nem álcool e nem perfume. E ela não precisa de enxágue, então não precisa se preocupar que as micelas vão ficar agindo na pele e acaba abrindo a maquiagem com o passar das horas. Essa água micelar não tem a necessidade de fazer, então, o enxágue do rosto. Pode aplicar sem problema nenhum. Vem sempre do centro do rosto para as laterais. Essa água micelar da Isdin, ela vai fazer uma limpeza na pele, mas, como eu falei, se tiver um produto aqui que seja muito resistente, que seja um produto à prova d'água, aí você vai ter que fazer o uso de um demaquilante. Todas essas maquiagens que eu estou trazendo no curso para vocês são maquiagens de atendimento, são clientes que eu tenho aqui, né? Não são modelos profissionais, são clientes reais. Então, eu quis trazer isso para o curso, que são maquiagens que eu faço no dia a dia, maquiagens rápidas, eu tento facilitar ao máximo. E também os produtos que eu uso são produtos de fácil acesso, sempre pensando no custo-benefício. Agora, para potencializar essa limpeza que eu fiz na pele dela, eu vou vir com um tônico. Esse tônico é da Paiô. Ele tem vitamina C, então eu gosto bastante desse tônico porque ele já equilibra, revitaliza, ilumina e hidrata a pele. Então ele é maravilhoso para peles maduras. O tônico ele vem potencializando a limpeza. Mas como eu falei para vocês, tanto a água micelar quanto o tônico, eles vão limpar, mas não vão demaquilar. Eles vão fazer a limpeza da pele, mas eles não vão demaquilar se tiver aqui um produto que seja resistente, produtos à prova d'água. Eu vou fazer toda a preparação da pele dela. Enquanto os produtos vão ficar aqui agindo, né, a pele absorvendo, aí eu vou fazer os olhos e depois eu finalizo fazendo a pele. Vou começar fazendo a hidratação da pele com o CL Fix, que é uma bruma que vai hidratar a pele, uns 30 centímetros mais ou menos de distância. Faço uma névoa. Fazer uma névoa é apertar várias vezes o pump do produto, que aí ele faz uma névoa e ele cai por inteiro no rosto.
do que você vir com o jato diretamente no rosto, às vezes até assusta a pessoa. Outra coisa bem importante na pele, quando a gente vai fazer uma pele extremamente fina, uma pele translúcida, é você usar uma blindagem, né? Porque a blindagem é que faz com que a maquiagem dure por mais tempo. Eu vou usar essa blindagem aqui, é um teste da minha marca, né, da série, mas vocês podem usar a blindagem da Catarine Hill, desde que seja um produto que seja compatível com a base que vocês vão usar depois. Qualquer dúvida que vocês tenham, tem a aula bônus onde eu falo sobre a compatibilidade de produtos. Sempre vão lá e derem uma olhadinha para vocês terem esse apoio aí. Vou aplicar na pele dela. Algumas gotinhas. Essa daqui tem brilhinho. O produto, quando ele tem brilho, ele faz com que a maquiagem fique mais aderida na pele. Então, é por isso que eu gosto de usar a blindagem que já tem os brilhinhos. E se a blindagem que vocês tiverem aí, por exemplo, a da Catarine Hill, que não tem os brilhinhos, vocês podem fazer a misturinha da blindagem com um iluminador cremoso, que vai dar o mesmo efeito, desde que os dois sejam a base de silicone. Então, a gente pode ganhar um tempo excelente aqui na preparação da pele, que é tudo muito rápido, não tem segredo, é só aplicar e espalhar bem os produtos. Pode aplicar os produtos com as mãos? Pode aplicar os produtos com as mãos. Eu não gosto, mas tem muitos maquiadores que preferem aplicar os produtos com as mãos. Eu, como não tenho tempo de ficar todo momento saindo, lavando mão, higienizando, então eu prefiro usar os pincéis. Para mim é muito mais prático. A base que eu vou usar nela é essa base da Natura Una, que é uma base sérum. Essa base é maravilhosa, pouca quantidade, porque por mais líquida, ela tem bastante pigmento. Então, ela cobre bem, ó. Ela é bem líquida. A cor que eu tô usando é o Claro 24. O pincel que eu vou aplicar a base é esse pincel da Rio Techniques. Eu venho e pego a base na plaquinha e venho depositando no rosto dela. A aplicação da base com o pincel é muito mais rápido. Então, tudo que eu puder fazer aqui para agilizar o meu processo, eu faço. Então, é muito mais rápido aplicar a base com o pincel. A base também você vai pegando aos poucos. Se faltar produto, você pega mais. Nunca exagere na quantidade da base. Então, a gente precisa sempre ir pegando aos pouquinhos. Olha a diferença de cobertura que essa base deu aqui na pele dela, ó. É uma base muito bonita, não marcou nada do rosto dela. A pele dela foi bem preparada, bem a cobertura, quase translúcida e já dá uma boa diferença. É isso que eu gosto muito nessa base aqui, essa cobertura dela bem levinha, quase translúcida, mas ela tem pigmento. Então, ela deixa a pele bem uniforme. Se der diferença do colo e do pescoço, você vem sempre arrastando a base e igualando. Toma cuidado para não sujar a raiz do cabelo. Vem com o pincel, deixa um dedo mais ou menos, depois com a esponjinha você dá o acabamento. Principalmente se a cliente tiver com o penteado pronto. Aí vem, suja todo o cabelo com base, fica muito feio. Então tem que tomar cuidado, tem que ter um acabamento impecável na maquiagem, um acabamento limpo. Pode virar um pouquinho mais para mim. Apliquei a base. Agora eu venho com a esponja pressionando. Eu tenho que colocar um pouquinho de força para que esse produto entre bem na pele dela. Onde tem alguma
ruguinha ou linha, a gente tem que pressionar bem para que o produto não fique flutuando na pele, para que ele entre bem. Pode vir com o dedo, abrir ali e pressionar. Tem que ficar parecendo como se fosse a pele dela mesmo, e não maquiagem. Esse é o segredo, para deixar a pele madura bem natural. Aplicar a base abaixo dos olhos, vocês vão perceber que só a base já vai camuflar aqui, não, esse vermelhinho abaixo dos olhos não precisa eu vir aplicando corretivo, porque o corretivo acaba pesando nessa região. Aqui eu já dou já faço aquela limpezinha para dar aquela levantada no olhar. Ó, levando aqui para cima. Com o pincel, porque eu consigo aplicar essa base e já deixar bem esfumadinha. Apliquei, esfumando. Eu vou fazer um pouquinho de contorno líquido. Eu dou preferência a usar produtos mais líquidos, mais hidratantes e evito ao máximo o pó, porque é o pó que dá aquele aspecto de pele seca, ressecada, craquelada, o pó que dá esse efeito de reboco na pele. Então eu evito ao máximo. Coloquei o corretivo aqui na minha mão. Esse corretivo que eu tô usando é da Kryolan. Então eu saio da pontinha da orelha, levando em direção à boca. Uns 2 dedinhos antes eu paro, porque eu sempre faço esse contorno mais alto, para dar aquele efeito lifting de levantar o rosto. Então, quando você não sabe a direção que você precisa sair aqui, coloca o dedo, ó. Coloca o dedo aqui na pontinha da orelha, aí você vai ter a direção bem certinha. É só vir dando carimbadinhas com o pincel, ó. Eu aplico bem pouquinho, subo para as têmporas e já venho esfumando. Bem pouquinho. Saio da pontinha da orelha. Subo para as têmporas e esfumo. Só com batidinhas. É uma sombra bem levinha que a gente vai fazer aqui. Aqui um pouquinho também na mandíbula. Só um restinho que tá no pincel. Um corretivo da Kryolan. Esse pincel é da China. A marca dele é Bailey. O contorno do nariz, a gente tem que prestar muita atenção nas sobrancelhas. Se ela tem as sobrancelhas mais afastadas, eu saio com o contorno mais aqui de cima, para eu aproximar. Se as sobrancelhas dela já é bem juntas, aí eu saio com o contorno aqui de dentro, ó, para não juntar ainda mais. Porque se elas são juntas e eu saio daqui, eu junto ainda mais. Dela fica aquela aparência de brava. Então aqui, ó, como ela tem um espaço bom, eu vou saindo com o contorno daqui. Eu sempre venho com o pincel trabalhando em cima do osso, ó. Vou levando até o final, fecho aqui a pontinha. E agora do outro lado a mesma coisa. Bem em cima do ossinho do nariz, até o final, fecha a pontinha. Ó. Aqui tá bem marcado, então eu preciso limpar o meu pincel e vir esfumando. Eu não posso deixar o nariz dela marcado, porque o que que vai acontecer? Ela vai se olhar no espelho e vai achar que o nariz tá sujo. Então eu preciso deixar essa sombra aqui muito sutil. E assim, se eu fosse
fazer a maquiagem dela para ela ir em algum lugar, algum evento, eu nem faria esse contorno do nariz, porque eu sei que ela não gosta. Aqui na aula eu estou ensinando a vocês porque eu preciso ensinar caso a tua cliente peça ou haja necessidade, né, de você fazer o contorno do nariz, vocês já sabem fazer. Ó, puxo aqui, venho bem na borda e vou puxando para baixo, ó, para tirar a marcação. Ó, deixei bem sutil. Com o pincel que eu apliquei a base abaixo dos olhos e vou vir aqui aplicando bem no ossinho só para voltar com a iluminação aqui, ó. Bem em cima do osso. Eu vou aplicar um pouquinho de blush. Vou usar essa cor aqui, que é um coralzinho. Esse blush bem coralzinho. O pincel que eu tô usando é o E02 da Macrylan. E venho bem no altinho aqui, ó. E aplico. Só para dar uma corzinha aqui. Não precisa exagerar. É tudo muito sutil. E percebo que eu tô fazendo toda a pele dela com produtos cremosos, que dá muito mais durabilidade na maquiagem também. Apliquei o blush. Agora eu vou molhar a pele dela com a bruma e depois vou vir secando. CL Fix, vou fazer uma névoa. Nesse momento eu molho bem para hidratar bem a pele dela, com que a base que a gente aplicou fique bem aderida. Agora eu vou observando se precisa de algum conserto, se algum lugar ficou muito marcado, eu venho com a esponjinha, tiro a marcação. A pele tá molhada, ela aceita que você mexa nela agora. E aqui que tá o pulo do gato, né? O segredo da minha pele madura translúcida. É essa selagem que eu faço com a bruma e não com o pó. A gente tem uma ideia errada de que é o pó que vai dar toda a durabilidade da maquiagem. Então, tem que colocar pó, 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 muito pó. E não é isso, gente. O que dá durabilidade para maquiagem é toda a preparação de pele que a gente fez e toda a técnica que a gente aplicou. A pele madura translúcida que eu faço, que é a técnica que eu desenvolvi aí no passar desse tempo, né? 8 anos em maquiando. Eu cheguei no melhor resultado que eu podia até hoje, que é dessa forma que eu faço. A selagem da pele com a bruma. Depois que a pele está super seca, eu venho e toco. Se tem algum ponto que ainda tem alguma transferência, está transferindo a base, aí sim eu aplico um pouquinho de pó. Quando a gente pega a pele ainda úmida, molhada da base e coloca pó em cima, a gente acaba criando aquele efeito reboco. É a mesma coisa que você pegar um cimento, misturar água, fazer um reboco para rebocar uma parede, para rebocar uma parede. É a mesma coisa na pele. A pele está molhada, você coloca o pó, vira um reboco. Então, para a gente evitar esse efeito na pele, a gente sela com a bruma e depois, se tiver necessidade, aplica um pouquinho de pó, mas é uma quantidade mínima. Vou aplicar o mesmo lápis bem rente à raiz dos cílios dela aqui, só para dar um efeito de preenchimento. Ó, é muito pouquinho, bem sutil. Esse lápis, por ele ter esse fundo mais avermelhado, ele vai realçar o verde dos olhos dela. Então, é bem legal dar uma olhadinha no círculo cromático para ver também as cores, né? Que vão ficar mais harmoniosas. Olha bem pra cima. É só uma sujeirinha bem na base dos cílios dela para preencher. Agora eu venho com cotonete, vou limpar bem a linha d'água.
A linha d'água, eu só aplico lápis preto, marrom. Se a cliente pedir, se ela já tem o costume de usar, senão fica muito pesado e elas não se gostam. Eu não gosto de aplicar o lápis bege, porque senão dá aquele efeito assim que ela parece estar com o olho assim. Então eu não gosto, acho que fica feio. E agora eu vou vir aqui, ó, vou abrir as linhazinhas dela e vou tirar esse produto que tá ali em acumulado, ó, tá vendo? Tem um acúmulo aqui de produto. Eu deixei essa região por último. Agora eu venho com a esponja e tiro todo esse produto acumulado aqui, ó. Só com umas batidinhas já tira tudo. O que funciona agora, eu aplicar a quantidade mínima de pó. Esse aqui é o da Make More. É um pó super fino. Ele é branco, mas ele não estoura no flash. Ele tem uma tecnologia aqui que não deixa estourar. E ele também é um pó anti-oleosidade. Então, ele segura também a oleosidade. Mas, como eu falei para vocês, eu uso uma quantidade mínima. Pego um pincel de esfumar. Pego uma pouquinha quantidade. Olha bem para cima e venho depositando aqui só para evitar que esse produto que está aqui fique entrando e acumulando nas linhas. Mas é muito pouco. Não vai marcar nada, porque a quantidade é, assim, muito pouco mesmo. É só uma sujeirinha. Ó, agora eu tocando aqui na pele dela, ó, eu vejo que tá bem sequinha. Não usei nada de pó. É uma pele resistente, ela pode ir tranquilamente para o evento, para a festa, que não vai ficar com a pele aberta, craquelada, feia. É uma pele que parece a própria pele dela, ó. A cobertura é muito fininha, muito translúcida, mas é uma maquiagem que tem resistência, ó. Para finalizar a pele, eu venho e jogo mais uma vez um pouco de bruma. Agora, para mostrar para vocês como essa pele ela fica resistente, né, à água e a suor, eu vou molhar a pele dela aqui, ó. Ó. E vocês vão ver que não vai estragar a maquiagem dela. Ó, agora eu venho aqui, dou uma secadinha. E a pele dela tá novamente, ó, intacta. Não abriu buraco, não estragou nem nada. Vocês viram que fica uma pele resistente. Não é porque a gente fez uma camada bem fininha de produto, não selou com pó, que ela não fica resistente. Fica assim resistente. Então essa foi a nossa aula 60 mais. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.